quero compartilhar com você uma palavra hoje, e o tema dessa palavra, obrigada Vera, o tema da palavra não é culto infantil, tá? O tema da palavra é a verdade vos libertará, e o texto que nós vamos ler, a verdade que liberta, e o texto que nós vamos ler, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, amém? Marcos 5, vamos ler do 1 até o 20, são 20 versículos, mas é importante lermos o texto todo para compreender um pouquinho da história que esse texto nos traz. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, amém? Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20, 1 a 20, ok? Quem achou, diga glória a Deus, amém? Diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque nós somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando na colina próxima. Então os demônios imploraram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como ele teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra rica, poderosa, a tua palavra, Senhor. Ah, Deus, a palavra que nos alimenta, nos sustenta, Senhor. Deus, nessa noite fala, Senhor amado, conosco, fala ao coração da sua igreja, Senhor amado, ministra cada coração, Senhor, e que nós possamos ser edificados pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Repreendemos todo espírito de alienação, de distração, tudo que impede, Senhor amado, a Deus, de ouvirmos a tua palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e que o Senhor fale poderosamente para a tua glória, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Queridos, esse texto é bastante conhecido e ele narra a história, aliás, a triste história desse homem, desse conhecido como endemoniado gadareno. A Bíblia não fala o seu nome. Diz apenas que ele vivia em Gadara, uma das 10 cidades de Decápolis. Decápolis era uma região que tinha 10 cidades e essa região era habitada por nobres. É interessante que quem habitava em Decápolis eram homens ricos, era uma cidade rica, luxuosa, eram homens gentios, que não eram judeus, eles estavam criando porcos. E os judeus não criam porcos, porque eles têm porcos como animais imundos. Mas essa região de Decápolis era uma região habitada por nobres, gentios, não judeus, homens ricos, homens que tinham, sabe, uma posição social alta, e é interessante que entre esses homens ricos e nobres, habitava esse pobre miserável, que a Bíblia não fala o nome, mas é apresentado como o endemoniado gadareno. É interessante que essa figura, ela destoava das demais.
Ele não parecia com ninguém, ele era uma pessoa avessa ao lugar. Era uma pessoa que, sabe, contrariava o geral do povo. Sabe, aqueles eram nobres, eram ricos, eram pessoas talvez cultas, enfim. E esse era um louco, era um desvairado, era um doido, era uma pessoa que habitava no meio deles. E a Bíblia fala assim, que diz que esse homem, ele era marginalizado. Ele vivia à margem da sociedade. Ele foi lançado, ele foi, sabe, deixado viver a sua loucura. E nessa noite eu queria compartilhar com você acerca disso. O que levou esse homem a viver isso? Qual a causa de um homem, sabe, viver uma situação como essa? Esse homem que era marginalizado, era desprezado, talvez ele era o tema das conversas daquela cidade. Vocês conhecem o louco do cemitério? Talvez era assim que se referiam a ele. As pessoas tinham medo dele e não queriam contato com ele. As pessoas, talvez elas fugiam daquele homem. E quando nós lemos o texto, nós podemos imaginar a maneira como esse homem vivia. E eu queria abordar nessa noite, sabe, essa vida desgraçada que esse homem vive. Na verdade, o tema da palavra hoje é a pior maneira de viver. Mas eu não podia divulgar, vamos pregar sobre a pior maneira de viver, que daí ia ficar chato até, né, para fazer arte. Como é que eu vou fazer esse negócio aí? Então, o tema é a verdade que liberta. Mas o que eu quero abordar nessa noite é a maneira como esse homem vivia. O texto fala que ele era um homem violento. A Bíblia fala que as pessoas da cidade muitas vezes tentavam prendê-lo, amarrando-o a correntes, mas ele arrebentava as correntes. Pensa num homem violento. Pensa num homem violento. Você conhece alguém assim, querido? Você já conviveu com pessoas violentas? Já conviveu com pessoas assim que elas são, sabe, como animais, como bestas feras? Esse era a característica primeira desse homem. Era um homem violento, um homem, sabe, terrível. E eu fico imaginando o que levou esse homem a se tornar assim. Irmão, nós apresentamos crianças aqui, nós temos o nosso ministério infantil, a gente lida com criança. Criança é tão meiga, é tão querida, é demais, são doces. Mas um belo dia, alguma coisa acontece e a criança começa a entrar, sabe, às vezes, começa a viver diferente, começa a se tornar agressiva, rude. Eu fico imaginando como que esse homem chegou a essa situação. O que causava isso nele? O texto fala então que ele era um homem talvez com sérios problemas mentais. Se você lê em Lucas 8, 27, diz assim: há muito tempo ele não usava roupas. Ele era um homem com sérios problemas mentais, vivia nu, vivia despido pelas ruas, vagando pela cidade. Imagina, querido, a vergonha que esse homem causava aos seus familiares. Sabe, um homem nu, andando pela cidade, naquela época. Sabe, não nos dias de hoje, naquela época, imagina. Era um homem com sérios problemas mentais, mas o que levou ele a viver daquela forma? Era um homem atormentado. A Bíblia fala que ele vivia nos cemitérios. Irmão, eu fico pensando, a gente sempre aborda esse texto, e já pregamos algumas vezes, e falando da libertação, e falando do agir de Jesus na vida daquele homem, mas eu nunca tinha parado para pensar isso. Sabe, o que levou esse homem a viver isso? Um homem atormentado, que vivia nos cemitérios, fugindo das pessoas, e talvez vivendo crises terríveis, crise de baixa autoestima, desejo de se suicidar. Se você ler lá o versículo 5, fala assim: noite e dia, ele andava gritando. Pensa o terror que era a vida desse homem, cortando-se com pedras, automutilação, se mutilando, andando entre os sepulcros e nas colinas. Sabe, era um homem que vivia o terror da vida, e por isso o tema da palavra é a pior maneira de viver. Esse homem vivia a pior maneira de viver. Esse homem vivia, sabe, o lado mais terrível da vida. Um homem possesso, um homem endemoniado, um homem que ele era um terror para todo mundo. Essa era a vida desse homem. Mas, amado, uma coisa que nós precisamos entender é que por trás, por baixo de toda essa loucura, esse desvario, por baixo de toda essa violência, por baixo de todos esses problemas mentais, havia um ser humano, havia um homem. Amado, havia alguém. Eu acho muito maravilhoso como você olha para as pessoas, como nós olhamos para as pessoas. Sabe, o mundo lá fora rotula: é um doido,
é um endemoniado, é um sem vergonha. Não, é um ser humano que está ali. É um homem que está ali, é uma pessoa, é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Como é que ele chegou nessa situação? Como é que ele chegou nesse ponto? Como é que ele chegou, sabe, a viver isso? Tudo isso acontecia, não porque ele era mau, não porque ele era um monstro, não. Acontecia porque ele era um escravo do diabo. O que nós vemos na vida desse endemoniado gadareno, amados, sabe, é o que o diabo faz na vida de um homem. É a destruição que Satanás causa na vida de um homem que está longe do Senhor. O que nós vemos na vida desse homem, é o terror que o diabo opera na vida de uma pessoa. E eu comecei a pensar sobre isso. Confesso que eu comecei a pensar sobre isso quando eu estava no encontro com Deus, lá vendo o teatro das meninas ali que elas estavam fazendo, a gente faz também no de homens, um teatro que retrata isso. O tormento que o diabo causa. Você tem que se matar, ninguém te ama, olha lá, sua mãe te odeia, olha, as pessoas te odeiam, você não vale nada, você tem que se matar mesmo, e a pessoa entra numa loucura, porque esse é o papel do diabo. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você, o diabo não é bonzinho. Com licença, esquentou o negócio aqui. O diabo não é bonzinho, o diabo não é gente boa, o diabo não é um cara assim, mais ou menos, não, o diabo é terrível. O diabo ele quer arrebentar o ser humano, o diabo quer destruir a sua vida, o diabo quer destruir você, o diabo quer destruir sua família, e muitas vezes, se nós damos brecha, se nós, tudo bem, acho que não vou ficar com Deus, não, porque Deus é meio chato, acho que eu quero mais, não, amado, o diabo vem e ele arrebenta, sabe, o diabo não é bonzinho com ninguém. Sabe por que ele quer arrebentar o homem? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo é cruel. O diabo é cruel. Por isso, irmão, não brinca com o diabo. Não se afasta de Deus. Não deixa Deus de lado. Sabe, a Bíblia fala assim, lá em Mateus capítulo 17, se você olhar a história daquele jovem que levaram para os discípulos de Jesus para expulsar o demônio, os discípulos não puderam, e Jesus fala, essa caça não sai senão com jejum e oração. A Bíblia fala naquele texto que o diabo lançava aquele jovem no fogo para tentar matar ele. Amado, pensa, sabe, o terror que o diabo opera na vida de uma pessoa. Pensa no terror que o diabo opera na vida de alguém, joga no fogo, faz a pessoa se autoflagelar. Amado, porque esse é o papel do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 10. E esse homem, tudo que ele estava vivendo, essa tragédia de vida, essa vida desgraçada, é porque ele não tinha Jesus no coração. É porque ele não tinha conhecido a Jesus ainda. É porque ele não tinha ainda sido alcançado pelo braço misericordioso do Senhor. E por isso ele era violento, por isso ele era um homem com problemas mentais, por isso ele era um homem, sabe, que vivia atormentado, por isso ele era um homem louco. Porque quem não tem Jesus, amado, quem não vive com Jesus, quem não ama Jesus, quem não entrega a vida a Jesus, quem não serve a Jesus, fatalmente pode ser alvo do diabo. Por isso, nessa noite, o Senhor me manda trazer essa palavra com o intuito de alertar você, porque muita gente vive flertando com o diabo. Não, o diabo não é tão ruim assim, ele é gente boa até. Tem até o filme, O Diabo Veste Prada, né? Então é legal. Não, irmãos, o diabo é terrível, e o diabo quer acabar com a sua vida, o diabo quer detonar a tua família, o diabo quer que você se mate, o diabo quer que você se suicide, o diabo quer que você faça como esse gadareno, ande gritando louco, se cortando, se ferindo, porque esse é o intuito dele, destruir a imagem de Deus, que está gravada em você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então escuta o que eu estou dizendo para você, não brinca com o diabo, não brinca com Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esse homem, ele não tinha um relacionamento, sabe, com a sua família. Aliás, ele era um grande problema para a família. Mas tudo isso porque ele era um escravo do diabo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, versículo 8. Fala assim, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para dar um ponto final às obras de Satanás. Jesus veio para dizer assim: não, não mais. Esse é o meu filho, essa é minha filha. Eu morri por essa vida. Eu dei minha vida para resgatar esse meu servo, minha serva. Você não toca mais. A Bíblia fala: aquele que teme ao Senhor, o maligno não lhe toca. Quando você ama Jesus, quando você entrega a tua vida a Jesus, quando você tem um relacionamento com Jesus, a Bíblia fala: o maligno não te toca, muito pelo contrário. Resistivos, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas no capítulo 4, versículo 18, diz assim, versículo 16, fala: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Eu estou lendo Lucas capítulo 4, versículo 17. Foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu-se e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, recuperar a vista dos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para isso, para libertar o cativo. Amado, você não precisa ser escravo do diabo. Você não precisa ser atormentado por Satanás. Você não precisa ser escravo, sabe, do príncipe das trevas. Não, você pode ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque para isso Jesus veio. Ele falou: eu vim com um propósito para libertar o cativo. Lá em Lucas 19, quando Jesus fala acerca de Zaqueu. E Zaqueu era um homem que era desprezado. E Jesus fala: hoje veio salvação para essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Sabe, amado, eu vou dizer para você, com Jesus nós temos, sabe, a proteção. Eu sempre digo assim, que é uma muralha de fogo protetor ao redor dos que temem a Jesus, dos que servem a Ele. Mas quando não, amados, mas quando nós não temos um relacionamento com Jesus, quando nós não entregamos nossa vida para Jesus, quando nós vivemos: Deus fica na sua lá, de vez em quando eu vou na igreja lá e vou ver o Senhor lá e está tudo certo. Não! Eu quero intimidade com Deus. Eu quero estar próximo do Senhor. Eu quero viver com Ele, para a glória do nome dEle. Eu quero andar de forma que a minha vida possa realmente retratar, sabe, a ação de Deus na minha vida. Esse homem, ele estava lá, um homem endemoniado, um homem possesso, um homem que ele era, sabe, chacota de toda aquela região, de toda aquela cidade, um gadareno, um homem perdido. Mas Jesus veio, Jesus foi ao encontro dele. E nessa noite, amado, Jesus está aqui. E Jesus, ele olha para você e fala: eu vim por você. Eu vim por tua causa, eu vim para te alcançar, eu vim para te tocar, eu vim para te libertar, eu vim para libertar o cativo, eu vim para trazer uma transformação na sua vida. Jesus está aqui, o mesmo Jesus que atravessou o mar e foi até Gadara, e chegou ali e pregou para um homem endemoniado só. Os outros não quiseram, porque eles eram ricos, eles eram nobres, eles eram luxuosos, eles não precisavam de Jesus. Tem gente que acha que não precisa de Jesus. Não, eu já tenho tudo. Eu sou rico, eu sou nobre, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou bonito, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou não sei o quê. Eu não preciso de Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Sem Jesus nós não somos nada. E o texto fala de algo lindo que aconteceu. Jesus então vai até aquele homem. E Jesus chega para aquele homem, e Jesus então, ele expele os demônios. A Bíblia fala assim, que Jesus então, ele tinha declarado para que os espíritos malignos saíssem daquele homem, diz o versículo 8, Jesus tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. E esse espírito imundo implorava para Jesus: não deixe a gente sair daqui não. Amado, o diabo não quer perder espaço. Na tua casa, na tua família, o diabo não quer perder espaço. Mas Jesus, ele dá uma ordem: sai e pronto. E a Bíblia fala então que aquele homem foi liberto. E quando os homens voltam, eu acho demais esse texto, eu acho demais no versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Por que assentado? Ele era louco, ele não sentava. Ele vivia atormentado de um lado para o outro. Irmão, quando você está nervoso, quando você está com algum problema para resolver, você não consegue sentar. Eu conheço vocês.
Tem problema para resolver, você fica de um lado para o outro, você vai para lá e vai para cá, e pensa, e coça a cabeça, e coça o pé, e vai, e não para, porque quem está atormentado não senta. Quem está atormentado não consegue parar e descansar, e a Bíblia fala, nós vamos descansar no Senhor. O texto fala então, que quando eles chegaram, aquele homem que nem com corrente amarrava, eles amarravam ele com cadeia, ele arrebentava tudo, agora ele estava sentado, aos pés de Jesus, ele estava sentado, acho que olhando para Jesus e dizendo, uau, há quanto tempo eu não sei o que é isso, contemplar o Salvador, contemplar o Senhor. Ele estava sentado, ele estava vestido, ele tinha colocado roupa, Jesus deu honra para ele, Jesus deu para ele dignidade. O homem nu é um homem digno, mas Jesus veio para dar dignidade para você, querido, dignidade, você é alguém. O homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe, ele estava agora ali, entendendo quem ele era, entendendo o amor de Deus, entendendo que ele não precisava viver no sepulcro, ele não precisava tentar se suicidar, ele não precisava ficar se matando, ele não precisava ficar gritando, ele agora estava entendendo que ele era alguém amado do Senhor, porque todo o mal, todo o poder das trevas tinha sido eliminado. E a Bíblia fala que aquelas pessoas, quando viram aquilo, ficaram com medo. Medo do quê? Eles ficaram com medo, amado, porque Jesus chegou para transformar a situação. Jesus chega para mudar a história. E aquele homem está ali agora, assentado aos pés de Jesus, talvez ouvindo. E Jesus sabe das dores daquele homem. Jesus sabe das suas dores. Escuta o que eu estou falando para você. Jesus sabe dos seus traumas, Jesus sabe dos abusos que você sofreu, Jesus sabe das dores que você experimentou, e nessa noite Ele está aqui para declarar o fim do poder das trevas sobre a sua vida. Porque Ele veio para libertar o cativo, Ele veio para trazer restauração para você, e esse homem agora está ali, liberto. Esse homem está ali agora, sabe, restaurado. E Jesus, então, as pessoas não querem Jesus. E manda Jesus embora. E Jesus, quando entra no barco, aquele homem fala assim, Senhor, versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado, suplicava que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vai para a tua casa. Vai para a sua família. Você tem família, amado? Você tem família, vai para a tua casa, vai para a tua família, conta para eles o que Deus fez na sua vida. Eu fico imaginando aquele homem sentado e dizendo, eu não conseguia me controlar. Eu não conseguia me controlar, eu arrebentava tudo. A família ouvindo, e a família talvez já tinha vivido tantos traumas, tanto drama com ele. Agora, Jesus fala, vai e conta para os seus o que Deus fez na sua vida. Amado, essa reunião de família tem que acontecer. Esse culto doméstico tem que acontecer. Essa reunião na tua casa tem que acontecer. Você assentar com os seus e falar, olha, Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou nossa família. Jesus mudou nossa vida. Filho, escuta o que Deus fez aqui. Filho, escuta. E a Bíblia fala que aquele homem foi, obedeceu a Jesus, e ele anunciou nas 10 cidades, o texto fala em Decápolis, tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Um homem curado é usado por Deus para curar. Um homem liberto é usado por Deus para proclamar essa libertação. Um homem salvo é usado por Deus para pregar a salvação. Mas nessa noite, amado, talvez você está aqui e você se sente oprimido. O diabo tem tentado contra a sua vida, tem deixado você transtornado, tem tocado muitas vezes em áreas da sua vida que tem te traumatizado. Mas o Espírito Santo diz que o mesmo Jesus que atravessou aquele mar e foi até Gadara salvar aquele homem, é o Jesus que está aqui nessa noite, que quer te dar um novo rumo, um novo destino, uma nova direção. Aleluia, não se afaste de Jesus, não abandone Jesus, não deixe Jesus, venha para Jesus, entrega a sua vida para Ele,
Entrega seu coração, sua casa, sua família. Não adianta ficar gritando, não adianta ficar loqueando, não adianta ficar aí se mutilando, não adianta ficar pensando em se matar, não. Venha para Jesus. Eu queria orar com você nessa noite. Irmão, essa palavra ela é tão simples, mas eu creio que, sabe o que Deus quer falar com você? É algo simples. Ele fala: olha, eu vim para te libertar. Eu vim para restaurar a tua vida. Eu vim para trazer uma libertação profunda e poderosa na sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido. Aquele dia o gadareno acordou, talvez como nos demais dias. Talvez ele não tinha dormido, porque ele andava loqueando de um lado para o outro. Mas naquele dia, sabe, Jesus falou: eu vou em direção a ele. Eu vou atravessar o mar e eu vou lá em Gadara. Eles não querem me receber, eles são ricos, luxuosos, eles são pessoas que... Mas eu vou porque tem alguém que precisa. Jesus olha para você e fala: eu vou em tua direção, porque você precisa. Jesus olha para você e fala: eu quero curar os teus traumas. Jesus fala para você: eu quero sarar as feridas do abuso que você sofreu. O diabo tem tentado te matar, mas Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Essa é uma noite de libertação. Jesus está aqui. É uma noite de encontro com Jesus. Parabaçou de andalamache. Eu vou convidar você a ficar de pé, e se você quer nessa noite desfrutar desse toque sobrenatural de Jesus na sua vida, eu vou convidar você para vir aqui à frente. Os intercessores vêm também, e eles virão aqui, e nós vamos orar juntos, e nessa noite começa um novo tempo na sua vida, nessa noite começa uma nova história, nessa noite começa uma nova realidade para você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não se afaste de Jesus jamais. Não se afaste de Jesus jamais. Não deixa Jesus de lado, não. Venha, venha, venha. Venha para Jesus.